Bom dia! Quanto tempo, né? Eu fiquei resfriada e um monte de coisa aconteceu, por isso que eu não pude mais fazer vídeo, assim. Fiquei chumbadinha mesmo. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre amizade. Quem você escolhe para andar com você em meio à guerra? Quem você escolhe a estar do seu lado diante de uma situação difícil que você esteja passando? Isso é muito importante. Cuidado com quem você anda, com quem você escolhe, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação àquilo que você está vivendo. Ela te impulsiona ou ela te atrasa? Ou ela lança uma palavra negativa? Ou ela, de repente, não nem fede nem cheira, sabe qual é? Não faz nada. E para isso eu quero deixar engraçado, né? Porque na Bíblia tem uma história a respeito disso e eu quero contar para você essa história. Essa história tá lá em 2 Reis, capítulo 3. Fala a respeito de Josafá, que era rei de Judá. Josafá era rei de Judá e Jorão era filho de um rei chamado Acabe. Acabe foi um rei muito mau em Israel. Ele fez tudo que não agradava a Deus. E Acabe ia para uma guerra e queria que Josafá fosse junto, Josafá. E ele foi junto. Então a Bíblia fala, lá em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo, vamos lá, 2, fala assim: Jorão foi um homem muito mau. Jorão era um homem mau, assim como o pai dele, tá? Apesar disso, ele imitou o grande pecado de Jeroboão, que era um outro rei de Israel que também foi mau. Foi avô dele e ele seguiu esse caminho das pessoas mais malignas, que faziam o que era errado perante Deus, né? E Moabe, os moabitas, o rei de Moabe, ele pagava um imposto ao rei de Israel, que era, no caso, Acabe. Quando Acabe morreu, Moabe se rebelou contra o rei de Israel, que era Jorão agora, o filho dele. E falou: não vou pagar mais tributo a você e vou lutar contra você. Quando ele soube disso, ele ficou desesperado. Jorão é um tipo de pessoa que só vive se lamentando, reclamando, chorando, murmurando. Esse tipo de pessoa que não toma atitude saudável, sabe? De fazer a coisa certa. Não, ele só sabe murmurar, reclamar, lamentar. E Jorão foi o rei, né, de Judá e pediu ajuda. Aí ele perguntou: quero saber se eu posso contar com você no auxílio na guerra contra Moabe. E o rei de Judá falou assim: pode contar comigo, Josafá, pode contar comigo. Então, nós vamos subir pelo deserto. Tudo bem, ele aceitou. Aí ele aceitou. Peraí, aguenta aí que estavam ligando para mim, mas aguenta aí. Ele aceitou em ir lá lutar com Jorão. Então foi Josafá, Jorão, e apareceu mais um rei lá que resolveu ir junto com eles. E agora o que fazer? Exclamou o rei de Israel. Porque como eles foram pelo deserto, eles ficaram sem água para os animais, sem água para o exército, sem água para eles. Mas olha que coisa, assim que eles entraram na primeira resistência, no primeiro problema que apareceu no caminho, Jorão, ele reclamou, sabe? Ele falou assim: e agora? O que faremos? Parece que Deus nos guiou até aqui para perdermos essa guerra. Quer dizer, ele não tinha nenhuma palavra de vitória, de conquista, de nós vamos conseguir, vamos avançar, vamos além, vai dar certo. Não, ele tinha uma palavra de reclamação, de murmuração para dar. E Josafá vai e fala: ué, será que não há por aqui algum profeta para que a gente possa consultar? Preste atenção, naquela época, os profetas, eles eram como a voz de Deus para trazer uma direção, um caminho.
esse rei, em nenhum momento ele busca uma direção de Deus, né? Mas ele busca dentro dele uma direção mundana, uma direção do seu próprio eu, para tentar encontrar uma saída. Não, o eu dele era a reclamação. O eu dele era ser negativo. E é isso que eu estou falando a você. Cuidado com quem você coloca do seu lado. Porque no meio da batalha, no meio da guerra, o que aquela pessoa vai dar para você? O que ela vai te incentivar? O que ela vai falar com você? Aí, ele foi perguntar ao rei, ao profeta. Ele fala assim, aí está o homem que precisamos, porque a palavra do Senhor está com ele. Isso Josafá falando. Olha, Eliseu é que estava lá, que era o profeta. Ele, quando viu o rei de Israel, que era Jorão, ele falou assim, nada tenho a ver com você, rei de Israel. Porque não vai consultar os falsos profetas que seu pai e sua mãe consultavam. Entendeu? Ao invés de buscar a mim, vai consultar eles. Porque, na realidade, ele foi por causa do rei de Judá, Josafá. Por ele nem ia. Bem, o que eu quero dizer para vocês? A gente pode continuar lendo a história toda, eles vão ganhar essa guerra, vai acontecer um grande milagre ali. Aquela seca vai se transformar num manancial de águas cristalinas que vai fazer eles vencerem essa batalha, tá? Todo aquele deserto vai jorrar água. Por quê? Porque houve alguém que se dispôs a saber qual era a palavra do Senhor no meio daquela batalha. Qual era a palavra profética que tinha que ser liberada. Ele resolveu buscar a direção certa. Ele resolveu buscar uma orientação certa. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes, você está conectada com pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Que não vão trazer uma direção para você. Então, eu quero de coração dizer para você, cuidado com quem você anda. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Porque se elas não podem, no meio da batalha, te dar um upgrade, né? Uau! Vai acontecer o melhor. Uau! Você vai vencer. Continua. Marcha. Vai para cima. Tenta. Você vai ficar à mercê daquilo que a pessoa está falando. E esse negativismo pode te destruir, ok? A sua mente precisa ser blindada, precisa ser forte. Com quem? Com a palavra de Deus. Porque Deus nunca tem palavras de derrota para nós. Deus tem palavras poderosas que vão nos guiar no caminho da luz, da verdade, da justiça. E não no caminho tortuoso, errado, ok? Então, leia 2 Reis, capítulo 3. É muito show essa história. O milagre é sobrenatural. Né? Aqui fala que ainda, ele fala assim, olha só que show, cara. Ele fala assim, ainda que você, eu não estou achando aqui o versículo, aqui achei. Eliseu fala assim, ninguém verá chuva nem vento, ainda que você não ouça chuva e nem vento. E mesmo assim, este vale se encherá de água bastante para matar a sede de todos vocês e dos animais. Ainda que você não ouça vento nem chuva, nem veja chuva, nem ouça chuva, nem veja o vento, nem ouça nada. Deus é capaz do nada transformar o milagre que você precisa, ok? Deus te abençoe. Faça um domingo com excelência, maravilhoso. Fica com Deus.